Feliz sábado! Sejam bem-vindos a mais uma Escola Sabatina. Vamos orar? Querido Deus, é muito bom estar aqui em mais um sábado nessa Escola Sabatina. Que dê tudo certo. Obrigado pela melhora da tia Daiane, que ela possa ter alta e vir de novo para a cidade. Em nome de Jesus, amém. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. E uma luz clareou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. E uma luz clareou, do cavalo caiu. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. E uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. E uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. E uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. E uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. E uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? E Saulo mudou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. E uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? E Saulo mudou, o seu nome trocou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. E uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? E Saulo mudou, o seu nome trocou. Pregador se tornou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. E uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? E Saulo mudou, o seu nome trocou. Pregador se tornou. Paulo a muitos salvou. O Espírito Santo convence. Shauneva estuda na Escola Adventista Indígena de Holbrook. Ela faz parte das tribos Hopi e Navajo. A exemplo de muitos estudantes de Holbrook, a família de Shauneva pratica rituais tradicionais, mas seus avós paternos são cristãos. Em certo verão, Shauneva e o irmão mais novo, Naracarro, frequentaram a escola cristã de férias realizada na reserva Navajo. Eles gostaram muito de ter aprendido sobre Deus.
O desejo de aprender mais cresceu, então, Shauneva decidiu participar da escola cristã de férias no verão seguinte. Durante o 8º ano escolar, o avô a incentivou a se matricular em Holbrook. A escola ficava distante várias horas de viagem de carro e Shauneva teria que ficar muito tempo longe da família. Sendo assim, ela decidiu não ir. Depois de algum tempo, o avô de Shauneva morreu tragicamente. Em meio à tristeza e em respeito ao avô, ela decidiu ir para a escola em Holbrook, a fim de cursar o 9º ano. Ao chegar a Holbrook, apreciou muito a atmosfera local e, principalmente, gostou de aprender sobre Deus. Isso lhe deu muita paz. Certo dia na sala de aula, o professor de ensino religioso perguntou se algum aluno desejava ser batizado. Shauneva queria, mas temeu que a família se opusesse. Por isso, não levantou a mão. Após algumas semanas, o professor fez a mesma pergunta. Dessa vez ela estava decidida a não se importar com o que as pessoas pensariam. Shauneva queria seguir Jesus e no fim do ano escolar, ela e mais 5 colegas de classe foram batizados. Ao passar as férias de verão em casa, os familiares a ignoraram. Quando falavam com ela era somente para ridicularizá-la. A mãe disse que ela não poderia voltar para Holbrook. Todos ficaram muito bravos porque Shauneva havia se tornado cristã. Então, ela pediu que alguns amigos orassem em seu favor. Pouco tempo depois, a mãe de Shauneva mudou de ideia. Ela havia notado a transformação da filha para melhor. Shauneva parecia mais feliz e a mãe não mais se importava que ela acreditasse em Cristo, embora não compartilhasse da mesma crença. Atualmente, Shauneva está terminando o último ano em Holbrook. Recentemente, Naracarro, seu irmão, foi batizado. Ele passou pelas mesmas experiências. Afirmou que, se fosse batizado, o espírito que o dirigia seria substituído por um outro, o Espírito Santo. Naracarro lutou para se decidir, mas, no fim do último ano escolar, seguiu o exemplo da irmã e escolheu ser servo de Jesus. Somos gratos a todos que fizeram o possível para que Naracarro e eu aprendêssemos sobre o amor de Deus na escola indígena Holbrook, diz Shauneva. Há 3 anos, as ofertas trimestrais ajudaram a iniciar o projeto de um novo ginásio e centro de saúde chamado New Life Center, Centro Nova Vida, na mesma escola. As ofertas deste trimestre ajudarão a concluir a 2ª fase do projeto. Nesse centro de saúde serão tratados problemas como obesidade, doenças coronárias, diabetes, depressão e suicídio entre as crianças e jovens nativo-americanas. Olá, crianças! A história de hoje se chama Poder. O verso para decorar está em Atos, no capítulo 4, verso 31, e diz: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A mensagem é: na igreja, aprendemos sobre o poder de Deus em nossa vida. Stefano e Karina viviam na Suécia muito tempo atrás. Enquanto ainda eram crianças, aprenderam que Jesus viria em breve. Seus pais começaram a compartilhar as boas novas com outras pessoas. Na Suécia, havia uma lei que proibia os adultos de pregar que Jesus logo viria. Assim, eles foram presos por desrespeito àquela lei. As pessoas que acreditavam que Jesus logo voltaria oraram pedindo coragem. Karina e Stefano foram cheios do Espírito Santo de Deus. Embora fossem crianças, eles pregaram corajosamente a mensagem de Deus. O Espírito Santo lhes deu coragem para fazer isso. Eles, porém, não foram os primeiros. Nossa história bíblica de hoje é sobre os membros da igreja primitiva que oraram juntos, pedindo coragem para pregar a mensagem de Jesus. Pedro e João fecharam um pouco os olhos ao enfrentarem a brilhante luz do sol. Inspiraram profundamente o saudável ar fresco quando saíram da prisão. Olharam um para o outro e sorriram. Era bom estar novamente livres, mesmo que fosse por um curto período. Naquele dia, haveria uma reunião especial com os homens mais importantes do país. Foi ordenado que Pedro e João estivessem presentes. Quem sabia o que poderia acontecer? Eles, porém, não estavam com medo. Sabiam que Deus estaria com eles. Todos fizeram silêncio enquanto Pedro e João entraram na sala. As vestimentas das pessoas faziam ruído e os homens se movimentaram para ver melhor. Então, um dos líderes da nação limpou
tapou a garganta e começou. Como vocês fizeram isso? Que poder vocês têm? O nome de quem vocês usam? O líder estava falando a respeito do milagre que Pedro e João tinham realizado em nome de Jesus um dia antes. Um paralítico muito conhecido tinha sido curado e todos estavam comentando sobre este caso. Muitas pessoas que ouviram sobre o milagre também ouviram a mensagem de Pedro e João. Elas creram então em Jesus. Por causa disso, os líderes judaicos estavam descontentes. Pedro olhou silenciosamente para os líderes. Ele era um homem diferente daquele Pedro que poucos dias antes negara conhecer Jesus. Agora, ele estava repleto do Espírito Santo e começou a falar. Estamos sendo convocados hoje para relatar um ato de bondade feito a um homem que não podia andar. Vocês perguntaram como isso aconteceu. Fiquem sabendo, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, este homem foi curado. Sim, Jesus, aquele que foi crucificado, mas ressuscitou. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Os líderes olharam admirados. O homem falava sem temor, clara e corajosamente. Aqueles líderes perceberam que Pedro e João tinham sido mudados porque tinham estado com Jesus. Que fariam então os líderes? Não podiam dizer que o milagre não acontecera. O homem, que tinha sido paralítico, estava em pé, bem na frente deles. E, de fato, não era mais paralítico. Havia firmeza em seus passos e um sorriso no rosto. Ele sabia que fora curado. Os dirigentes, finalmente, decidiram ordenar a Pedro e João que não mais falassem sobre isso. Pedro e João, porém, permaneceram firmes e disseram: É certo obedecer a vocês em vez de obedecer a Deus? Pedro e João foram novamente advertidos. Então, ainda mais enfaticamente. Depois, foram soltos. Os líderes ficaram com medo de puni-los. Muitas pessoas da cidade estavam louvando a Deus pelo que tinha acontecido. Pedro e João retornaram para o lugar em que os crentes estavam reunidos. Todos eles se uniram em oração, suplicando poder para falar ousadamente e para realizar mais milagres através do nome de Jesus. Deus ouviu suas orações e respondeu. E imediatamente, o local de reunião estremeceu como se tivesse havido um terremoto. Mas não era um terremoto. Era o Espírito Santo tomando posse de todos os que estavam ali. Depois disso, todos eles começaram a pregar a mensagem de Deus com grande ousadia. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo e por isso todos aqueles milagres aconteceram. Hoje nós também podemos ter poder e sabe quem pode nos encher com esse poder? É o Espírito Santo que está aqui hoje. Jesus subiu ao céu, mas deixou o Espírito Santo e Ele está desejoso de nos encher com o seu poder para que nós possamos também levar esse grande amor de Jesus às outras pessoas. Vamos ser ousados como Pedro e João um dia foram? Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, estamos agradecidos pela linda história que mais uma vez estamos aqui aprendendo. Suplicamos que o Senhor nos ajude. Pedimos que o Espírito Santo esteja conosco, nos dando poder para que possamos falar do seu grande amor a todas as pessoas. Por favor, continue cuidando da tia Daiane, que logo, muito em breve, ela possa estar de volta aqui conosco. Fica com todas as crianças que neste momento estão ouvindo essa escola sabatina. Nos abençoa, nos guarda, nos protege em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos vocês e um grande beijo a todos. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Oi pessoal, feliz sábado, tudo bem? Hoje eu vim falar o versinho, e o verso é:
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:23. Tchau! O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Tchau! Até o próximo sábado.